Portanto, não foi eu que inventei essa interpretação. Está lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem, ele criou o mundo, ele criou todas as coisas e viu que todas as coisas eram boas, mas ele, em um determinado momento, chega para o Adão, desenvolve uma conversa com o Adão e diz para o Adão: Adão, veja bem que nesse jardim existe toda espécie de árvore, você tem acesso a todas elas, mas eu quero te mostrar uma árvore que você não pode ter acesso e não pode consumir. É essa árvore. Se você um dia tentar consumir dessa árvore, você vai gerar um problema que vai ter desdobramento na história da humanidade. É isso que eu chamo de golpe mortal. É quando esse veto divino é desconsiderado pelo Adão, pela Eva, e aí eles resolvem, dado a sugestão da serpente, de que eles se transformariam, seriam como Deus, portanto seriam conhecedores do bem e do mal, eles resolvem transgredir uma ordem que não poderia ser transgredida. Esse foi o golpe mortal. A nossa história da religião, a história da humanidade, portanto, deve ser pensada em antes e depois desse evento. Porque nós não sabemos exatamente como era o homem antes da queda. Existem muitas interpretações filosóficas, ou dentro da filosofia da religião da patrística. Agostinho foi um pensador importante que tentou dar uma contribuição para essa reflexão. Posteriormente, Tomás de Aquino foi outro. Antes de chegar a Tomás de Aquino, teve outros pensadores importantes, Scott Perugia e Anselmo e tantos outros, né? Tentaram dar uma contribuição para pensar esse nó da história da humanidade que não é fácil, não foi fácil de compreender e ainda hoje é muito complicado, e sobretudo por causa do desdobramento que esse fato produziu. É a partir desse desdobramento, a partir do evento, o evento que é o nó que se cria, esse golpe mortal que é dado a partir de uma transgressão de um homem e de uma mulher, é que a natureza humana sofre uma mudança. Uma mudança que a gente vai precisar analisar daqui a pouco. Nós vamos analisar essa mudança. O que mudou na constituição biopsíquica do homem que tornou os seus processos de interação com um potencial patogênico muito forte, né? Então, parece que se nós consideramos, segundo se percebe, se infere a partir da experiência, boa parte daquilo que a gente chama de psicopatologia, de doenças da alma, para você que está aí nos assistindo, doenças da mente, tudo nasce dessa estrutura de interação entre uma pessoa e outra pessoa, ou entre uma pessoa e outras pessoas, ou entre uma pessoa e um mundo que se faz ao seu redor. Então, a doença da alma, ela não cai com que um paraquedas, ela não cai da noite para o dia, ela é formada, quer dizer, da mesma forma que o corpo humano interage com a natureza, e com a má interação do corpo humano com a natureza, ou com a vida, ou com a sociedade, ou com aquilo que é disponibilizado na sociedade, na vida, no mundo, para que o corpo se alimente, é que nascem também as doenças. A alma humana é da mesma forma. A alma humana, ela está aí, ela está interagindo o tempo todo. A pessoa humana está aí, está interagindo o tempo todo. E existe esse potencial, que é um potencial patogênico, que foi colocado, sobretudo,
como um ponto de complexificação por parte da tradição bíblica, que foi compartilhada primeiro pelo Antigo Testamento, mas que foi interpretada pelo Paulo. E quem tem acesso ao Novo Testamento sabe que nós não entenderíamos dessa doutrina ou desse pensamento tão profundo e tão complexo se nós não tivéssemos tido Paulo como um intérprete dessa chamada teologia da criação, teologia da queda e dessa antropologia relativamente estragada, disfuncional, que nasce a partir desse evento, né? Então, sempre quando nós falamos de pecado, nós não queremos simplesmente falar ele dessa forma banal, como se fala hoje, né? Pecado, afinal de contas, o pecado já se tornou um conceito em desuso, né? A gente quase... hoje é um termo que praticamente não é falado, não está presente na linguagem coloquial. As próprias igrejas usam muito pouco o conceito, de maneira que nós perdemos essa noção do que significa pecado, do que significa, do que o conceito sugere em termos de uma psicoantropologia, em termos de uma psicomoralidade. Quer dizer, a psicologia de uma moralidade, ela foi ou não afetada por esse advento, ou que é o advento da queda, ou desse golpe mortal, que é a transição, né, de um período marcado pela plenitude do gozo da liberdade e por um período que já não há mais essa plenitude do uso dessa liberdade. Um tempo em que parece que havia uma liberdade que tinha capacidade operacional de fazer escolhas sanas, para um tempo em que a liberdade perdeu essa sua capacidade operacional de realizar escolhas e tomar decisões que produzisse efeitos terapêuticos para o próprio sujeito, para a própria pessoa humana, né?